Olá a todos, aqui é Inácio Belo, bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula aqui vamos aprender a usar o WordPad do Windows. Portanto, se você não tem instalado o Microsoft Word no seu computador, você pode muito bem usar este programa como alternativa, porque o WordPad permite-nos fazer formatações básicas do nosso texto, ok? Então, nesta aula, passo a passo, eu vou lhe mostrar como é que você pode usar este programa para formatar os seus textos, os textos que demandam uma formatação básica, ok? Então, sem mais delongas, vamos logo para o nosso vídeo. Então, primeiro aqui, vamos aprender a como localizar e abrir o WordPad. Então, aqui eu vou te mostrar três formas de como localizar e abrir o WordPad. A primeira forma consiste em clicar aqui no botão Iniciar do Windows. Na sequência, vamos percorrer a lista de programas até a letra W. Vamos até a letra W quando for um Windows em inglês. Para quem está a usar o Windows em inglês, vai até a letra W. Letra W em Windows Acessórios, ou seja, acessórios do Windows. Então, para aqueles ou para aquele que está a usar o Windows em português, o Windows Acessórios ou acessórios do Windows está logo aqui no começo, na letra A. Então, basta vir aqui na letra A e logo a seguir vai encontrar esta pasta de nome Acessórios do Windows. Então, cheguei aqui, vou dar um clique e na sequência vou até a letra ou melhor, até ao programa WordPad, este programa aqui. Então, o WordPad é muito similar ao Word. A diferença é que este programa só nos permite fazer formatações básicas. É que nem fazer arroz com feijão, ok? Então, o WordPad permite-nos fazer arroz com feijão, ok? Então, cheguei aqui, vou dar um clique com o botão esquerdo e logo a seguir eu tenho acesso ao ambiente do programa, neste caso do WordPad. Então, como você pode ver neste momento, temos aqui um programa muito simples, ok? Composto apenas por dois separadores, Home e View. Então, esta aqui é a primeira forma de como localizar e abrir o WordPad. Então, vou fechar para mostrar-te a segunda forma. A segunda forma consiste em usar o teclado. Então, eu vou pressionar a tecla Windows e a seguir vou digitar o nome do programa, WordPad. Então, logo aparece aqui o resultado da minha pesquisa. Aparecendo o resultado da minha pesquisa, o que eu farei a seguir? Vou pressionar a tecla Enter. Então, eu pressiono Enter e automaticamente eu abro novamente o WordPad. Em seguida, vou fechar para mostrar-te a terceira e última forma de como localizar e abrir o WordPad. A terceira também consiste em usar o teclado. Para tal, vou combinar as teclas Windows e R. Windows R. Windows R vai abrir esta caixa. Então, nesta caixa, o que faremos? Vamos digitar o nome deste programa, WordPad. E na sequência, vou pressionar a tecla Enter. Enter. Mais uma vez, eu abro o WordPad. Ok? Então, como eu disse antes,
este programa é um editor de texto muito simples. Nos permite fazer formatações básicas de texto, ok? Então, se por acaso você não tem o Microsoft Word instalado no seu computador, você pode muito bem usar este programa para fazer formatações básicas, ok? Como, por exemplo, trocar o tipo de letra, o tamanho, a cor, deixar o texto em negrito, deixar o texto em itálico, sublinhar texto, alinhar, aplicar o espaçamento entre linhas e parágrafos, assim sucessivamente, ok? Então, como eu disse aqui no começo, quando eu abri pela primeira vez o WordPad, repare, o WordPad apenas tem apenas dois separadores, o separador Home e o separador View, ok? Então, em Home faremos todas as formatações necessárias aqui em Home. Já no View permite-nos aumentar o zoom, ou seja, aproximar a tela, o ambiente, aproximar a folha do WordPad, ok? Então, repare só, para aproximar, basta clicar nesta lupa que contém mais, o sinal mais por dentro. Então, eu clico aqui, eu vou aproximando a tela ou a resolução, vou aumentar a resolução da janela. Clicando no menos, eu reduzo a resolução, ok? Isso também pode ser feito clicando aqui no canto inferior direito. Aqui no cantinho temos a barra de controle do zoom. Então, repare, se eu quiser aumentar a resolução, basta dar um clique aqui no mais, quero reduzir, clicar no menos, ok? E se eu quiser deixar em 100%, basta clicar aqui em 100%. Então eu deixo naquele tamanho ideal, ok? É um tamanho pré-definido desta resolução, deste ambiente, ok? Então a seguir eu tenho este recurso, rula, ou simplesmente régua. Então este botão, desmarcando aqui, eu vou remover esta régua aqui. Então eu vou clicar aqui, observe, eu consegui remover a régua. Mas quando volto a clicar, observe, consigo novamente trazer a régua, que me permite delimitar a folha, ok? E abaixo da opção ruler ou régua, temos esta opção status bar, ou seja, barra de estado. Então, esta opção permite-me que eu ative ou desative a barra de estado desta janela. Então, repara que nós temos uma barra de estado aqui abaixo, ok? Então, para desativar, para remover essa barra de estado, simplesmente vou clicar aqui. Então, clicando aqui, automaticamente eu removo a barra de estado aqui da parte inferior desta janela. Para voltar a mostrar, novamente vou dar um clique aqui e voltamos a ter a barra de estado, ok? E a seguir temos aqui o grupo definições, ok? Configurações. Aqui em definições, vamos conseguir fazer algumas configurações, como por exemplo, definir quebra de texto. Então, repare só, clicando aqui eu tenho acesso a 3 opções, ok? Então, se eu marco na primeira opção aqui, o que acontece? Ao escrever aqui o texto, não haverá quebra de texto, repare só. Quando eu escrevo com aquela opção marcada, o que acontece? Não haverá quebra de texto, ele vai escrevendo até lá, não haverá quebra de texto.
Então, para que haja quebra de texto aqui, no meu documento, eu tenho que clicar aqui e a seguir marcar a última opção, quebra de texto ou régua. Repare, automaticamente vai deixar haverá quebra de linha, ok? Aqui é quebra de janela, ok? Mas eu prefiro sempre esta opção aqui, quebra de texto, régua, ok? Na opção a seguir, que está abaixo, é para nós trocarmos a unidade de medidas, as unidades de medida. Como aqui aparece, Measurement Units, quer dizer, unidades de medida. Então, clicando aqui, eu posso trocar de centímetros para polegadas, de polegadas para centímetros, ou de outras unidades, ou para outras unidades que estão aqui, ok? No meu caso, eu prefiro usar os centímetros. Então, marquei aqui e pronto. Então, é para isso que o separador ou menu View está aqui. Serve para isso, ok? Fazer algumas configurações, ok? Então, eu vou eliminar esse texto aqui. Então, volto para o separador Home. No Home é onde tudo acontece, é onde vamos formatar o texto, é onde vamos dar banho o nosso texto, porque formatar é exatamente dar banho ao texto, ok? Então, para tal, eu vou trazer um texto que eu já preparei. Então, vou aqui no Word, vou copiar esse texto para o WordPad. Cheguei aqui, vou clicar com o botão de mouse, paste, ou poderia clicar aqui em paste, tanto faz. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos trocar o tipo de letra. Vamos trocar de calibre para Verdana. Para tal, temos que aprender a selecionar texto. Primeiro, aprendamos a selecionar uma palavra. Portanto, para selecionar uma palavra, vamos aqui na palavra dar um duplo clique. 1, 2. Repare, duplo clique me permite selecionar uma palavra. Ok? Se eu quiser selecionar uma linha inteira, levo o cursor, ponho aqui nas margens. Repare aqui na margem. Então, o cursor aqui, tendo o cursor na margem, a seguir é só dar um clique. Então, clicando, repare, automaticamente vai selecionar a linha inteira, até lá, do início até o fim da linha, ok? Se eu quiser dar continuidade, é só clicar com o botão esquerdo e arrastar para baixo, até onde eu quiser, entende? Ok? Então, eu aprendi a selecionar a linha. Se eu quiser selecionar o parágrafo inteiro, vou dar 3 cliques rápidos. 1, 2, 3. Então, 3 cliques me permitem selecionar o parágrafo inteiro que está aqui. Ok? Este tipo de seleção também funciona lá no Microsoft Word. Ok? O que eu estou a explicar aqui, este conhecimento serve também, podemos também usar lá no Microsoft Word. Ok? Então, como eu disse, para trocar o tipo de letra, temos que selecionar. Então, se eu quiser selecionar todo o texto, o que eu devo fazer? Vou aqui neste grupo Editing ou Edição ou Editando. Acima temos este botão Select All. Então, eu clico aqui em Select All ou Selecionar Tudo. Ou simplesmente eu pressiono as teclas Ctrl A. Combinei as teclas Ctrl A. Então, seleciona tudo. Na sequência, eu vou aqui em calibre, clico na seta e vou escolher Verdana. Então, vou descer aqui até a letra V. Por quê? Porque essa lista está em ordem alfabética. Então, vou aqui na letra V. V. A letra V está aqui. Então, temos Verdana. Então, cheguei aqui, dou um clique. Ou simplesmente vou aqui, apago isto aqui e escrevo
Verdana, está aí. Completa automaticamente. Na sequência, eu pressiono a tecla Enter. Ok? Já mudei o tipo de letra. Se eu quiser mudar o tamanho, vou aqui neste campo. Ao lado tem uma seta. Clico. E na sequência, vou clicar em 12. Ok? Também posso pôr um tamanho que não está nesta lista. Por exemplo, 12,5. Ponho aqui 12,5. Posso pôr 14, ou melhor, 13. Posso pôr 13,5, tanto faz. Ele permite isso. 13,5. Está aí. Em alguns computadores, ou seja, para aqueles que estão a usar Windows em português, o 13.5, o ponto não vai aceitar. Então é melhor usar vírgula. Então 13, em vez de usar 13.5, use 13,5. Então põe aí 13,5. Ok? Também posso aumentar o tamanho de texto usando esses dois recursos. Então eu posso aumentar aqui, repare. Este aqui para aumentar, neste A grande. No A pequeno é para a gente reduzir, diminuir o tamanho. Então, clicando aqui, repare, eu vou aumentando o tamanho de texto em 2 unidades. Clicando no A pequeno, eu vou reduzindo o tamanho de texto também em 2 unidades. Ok? Depois do texto, depois de mudar o tipo de letra, o tamanho, agora vamos aprender a usar recursos que nos permitem destacar texto. Então, por exemplo, negrito. O negrito muitas vezes, num documento do WordPad ou mesmo do Word, é utilizado para destacar títulos e subtítulos. Ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho este título, como usar o WordPad no Windows. Então, eu seleciono esse título, não é? Depois vou destacar, clicando em B, Bold. Ok? Tenho esse subtítulo, localizar e abrir o WordPad. Seleciono, depois clico em negrito. Está aí, Bold. A seguir, tenho este aqui, conhecer, também negrito. Guardar, negrito. Formatar, negrito. Copiar, negrito. Tá vendo? Então, tudo que é subtítulo, vamos colocando esse destaque aqui. Então, o negrito vai deixar o nosso texto a letra mais carregada, mais encorpada. Ok? Então, depois disso, temos o quê? Temos o itálico. Itálico é um recurso também que é muito utilizado para destacar palavras na língua estrangeira. Então, por exemplo, se eu estou a escrever um documento ou mesmo um livro em português, mas durante a escrita do livro aparecerem palavras em inglês, eu serei obrigado a usar itálico para destacar aquelas palavras que estão em inglês. Então, não usamos itálico em qualquer circunstância. Não. Existem normas, existem regras. Usamos também itálico quando queremos fazer uma citação direta. Em muitos casos, nós usamos o recurso itálico. Ok? Então, por exemplo, aqui no nosso texto, tenho a palavra online. Online é uma palavra inglesa. Então, eu seleciono, deixo neste formato itálico. Texto inclinado. Ok? Tenho aqui outra palavra, online. A mesma palavra. Deixo em itálico. Ok? Então, vou procurando as palavras que estão num idioma estrangeiro. Tenho aqui a palavra Word. Então, eu seleciono a palavra Word e deixo em itálico. Então, vou fazendo isto. Ok? Então, é para isso que nós usamos o recurso itálico. Mais uma vez, o recurso itálico não é utilizado em qualquer circunstância. Não. Existem normas que nos possibilitam, existem situações que nos obrigam a usar o itálico. Ok? Como essas circunstâncias, como essas situações que eu acabei
que descrever há pouco tempo. Ok? Depois do itálico, temos este recurso sublinhado. Então, o sublinhado é utilizado para dar destaque. Então, se por exemplo eu tenho um texto que eu quero dar ênfase, quero dar um realce ali, então eu preciso usar o recurso sublinhado. Por quê? Porque eu quero transmitir uma mensagem para o leitor. Se eu estou a destacar, quer dizer, existe aí uma mensagem muito forte. Então, por isso eu devo usar o recurso sublinhado. Ok? Então, por exemplo, eu quero aqui mostrar ao usuário para que preste atenção nessa secção aqui. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondente. Então, eu posso selecionar aqui e deixar em sublinhado. Por quê? Porque eu quero dar destaque. Porque aqui tem uma mensagem central do texto ou do documento ou mesmo do livro. Então, é nessas situações que nós usamos o recurso sublinhado. Ok? A seguir, nós temos o recurso riscar ou rabiscar. Este recurso é utilizado para marcar as palavras erradas. Por exemplo, você está a corrigir um trabalho digitalmente. Então, você pode usar esse recurso para corrigir. Então, por exemplo, este parágrafo, eu posso indicar ao meu estudante que este parágrafo deve ser retirado. Está errado. Ok? Então, clicando onde? Aqui no ABC com o risco. Então, clico aqui. Repare, vai passar um risco por cima a mostrar que esta secção deve ser retirada, está errada e deve ser retirada. Ok? Então, depois disso, temos esse recurso x2 e x ao quadrado. Então, por exemplo, eu aqui tenho esse símbolo H2O. Então, se eu quero transformar este texto aqui, esta palavra H2O, num símbolo químico, eu devo usar o recurso x ao quadrado. Para tal, vou aqui, seleciono 2, somente o 2, depois vou clicar em x2. Ok? Se eu quiser voltar, de novo, seleciono 2 e clico no x2. Voltamos. Ok? Isto serve também para os recursos que eu acabei de mostrar. Por exemplo, se eu quero voltar a ter um texto normal, o texto está em negrito e quero voltar para um estado normal, eu seleciono, por exemplo, aqui inserir data, depois clicar em bold ou negrito. Então, voltamos a ter o nosso texto normalmente. Ok? Então, está aqui. Quero transformar esta palavra H2O em símbolo químico, seleciono o 2, somente o 2, depois clico em x2. Pronto, está aí. Agora, se eu quiser escrever doutora, engenheiro, esse recurso já não serve. Ok? Então, por exemplo, aqui, engenheiro, assim, abreviado. Então, para transformar esse O naquela escrita especial, o que eu faço? Seleciono a letra O e depois clico em x ao quadrado. Se eu quiser passar uma linha por baixo, devo clicar em sublinhado. Sublinho aqui. Pronto. Repara aqui, engenheiro. A seguir temos doutora, por exemplo. Doutora ou senhora. Ok? Então, é a mesma situação. Doutora. Deixa eu desmarcar aqui. Temos doutora. É a mesma situação. Ok? Seleciono o A, somente o A, e a seguir clico no x ao quadrado. Na sequência, eu vou clicar em underline, sublinhado. Está aí, doutora. Então, isso também serve para senhora, doutora, engenheira, engenheiro, por aí em diante. Ok? Então, esses dois recursos são muito espetaculares. Ok? A seguir, vamos aprender a trocar, mudar a cor do nosso texto. Então, o que eu faço? Seleciono tudo, select all,
E depois vou aqui neste A grande com uma cor por baixo, né? Que é a cor preta. Então clico e vou escolher azul. Então vou deixar todo o meu texto em cor azul, ok? Então muita gente confunde cor com este recurso. Aqui é para você destacar. Então, por exemplo, se você está a ler um arquivo, gostou de uma secção, está a ler um livro e gostou de uma secção, então você pode marcar. Seleciona e marca, por exemplo, daqui até aqui. Então você vai marcar, clicando aqui e vai escolher uma cor aí. Por exemplo, esta. Estou a marcar, não é cor isso. Muita gente insiste em usar esse recurso como cor, não é cor isso. É para destacar, ok? Então aqui, se não tiver uma cor da sua preferência, você pode clicar em mais cor. Então aqui você tem acesso a mais cor. Se não encontra aqui cores também da sua preferência, clica em Define Custom Color. Definir cores personalizadas. Então aqui você pode escolher. Ok? Por exemplo, aqui eu vou selecionar tudo. Clico aqui, mais cor. E vou clicar aqui. Então eu posso escolher clicando assim. Ou você pode pôr um código aqui, por exemplo, 80. Que é vermelho, né? Green, verde, 50, azul, 200. Então, automaticamente vai definir aí a cor. Após isso, clique em OK. Está aí. Ok? Então, depois disso, vamos para este grupo aqui, parágrafo. Então, no parágrafo, vamos conseguir alinhar o nosso texto. Então, repare só. O nosso texto, desta forma, está muito feio. Então, temos que arrumar isso. Temos que organizar o nosso texto. Então, aqui existem 4 tipos de alinhamento. Temos alinhamento esquerdo, centro, direito e justificado. Ok? De novo. Esquerdo, centro, centralizado, direito e justificado, ok? E também podemos usar o teclado. Para quem está a usar WordPad em inglês, esquerda é Ctrl L, centro Ctrl E, direita Ctrl R de right e justificado Ctrl J, ok? Então, para definir o espaçamento, é aqui em cima. Clico na seta e vou escolher aqui 1.5 ou mesmo 2.0. Então, depende de mim. Ok? Então, volto aqui para 1.5. Ok? E o recurso que está aqui à direita, à esquerda deste recurso de espaçamento é para definir marcadores. Marcadores, ok? Por exemplo, eu tenho lista de produtos. Então eu tenho mandioca, arroz, batata, feijão, ok? Então, se eu estou a fazer menção, estou a mencionar produtos, estou a fazer uma listagem de produtos, é recomendado que eu use o quê? Use este recurso aqui, os marcadores. Então, o que eu faço? Seleciono, depois vou clicar aqui. Tá vendo? Deixo dessa forma. Se não gostou desse tipo de marcadores, é só clicar aqui na seta e escolher, por exemplo, ABC, escolher letras maiúsculas, o alfabeto maiúsculo. Pode escolher aqui numeração romana, pode escolher números mesmo, ok? Se não quiser mais, é só clicar aqui depois de marcar nenhuma, ok? Então, já este recurso aqui, esses dois aqui, é para aplicar avanço, aumentar avanço ou diminuir avanço. Então, repare só, eu vou selecionar este parágrafo e vou clicar aqui. Então, vou avançando, está vendo? Aqui recuo, ok?
Isto também pode ser feito usando o teclado. Pressionamos Tab, 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 Tab. Para recuar, Shift, Tab, Shift, Tab. Ok? Então, é um recurso muito útil para, por exemplo, quando quisermos fazer uma citação direta. Então, eu posso aplicar aqui um avanço. Ok? Pronto. Para além disso, temos aqui o grupo Clipboard, ou seja, área de transferência. Então, neste grupo, nós vamos conseguir mover o nosso texto aqui, copiar, cortar, colar, ok? Então, por exemplo, eu quero copiar este subtítulo. Então, o que eu faço? Primeiro seleciono. Repare, quando eu seleciono, automaticamente esses dois botões ficam ativos. Então, vou aqui em copiar. Copiar significa duplicar um item, ou um texto, ou mesmo um objeto. Deixo. Cheguei aqui, vou colar. Para colar, vou aqui, Paste. Ou simplesmente clicar com o botão direito do mouse, clicar em Paste. Ou ainda, Ctrl V. Ok? Também podemos copiar usando o teclado. Então, eu seleciono, depois Ctrl C. Ctrl C serve para copiar um texto aqui dentro do WordPad. Cheguei aqui, vou colar. Ctrl V. Ok? Já o cortar não tem a função de duplicar, mas sim remover aquele texto e mudar, não é? Vai remover o texto do lugar e vai pôr no outro local. Então, por exemplo, esse texto aqui. Seleciono e vou clicar em Cut ou cortar. Cut, repare, removi o texto. Então, vou pôr aqui. Cheguei aqui, vou colar. Ctrl V. Então, o Cut também pode ser feito usando o teclado. Então, seleciono o texto. Por exemplo, doutora. Água, doutora, engenheiro, não é? Temos aqui água, engenheiro, doutora. Então, seleciono aqui. Pressiono Ctrl X para cortar. Chego aqui, colo, Ctrl V. Entende? Então, é neste grupo área de transferência. Ok? Permite mover texto dentro do documento WordPad. Ok? A seguir, vamos aprender a inserir imagem. Foto. Para inserir imagem é muito fácil. Basta vir aqui no separador Home ou página inicial ou ainda base, clicar em Picture, imagem, depois vamos clicar em Picture. Então vou aqui, trago imagem, mas antes, repare-se, eu tenho que indicar o local onde eu vou pôr esta imagem. Por exemplo, aqui, eu ponho aqui, ok? E a seguir vou clicar em Picture, depois daqui seleciono a imagem que eu quero e a seguir Open. Tá vendo? Traz a imagem aqui. Então, dentro do WordPad, nós não podemos, não fazemos muita coisa com a imagem, ok? Só podemos reduzir, fazer isso aqui, tá vendo? Reduzir, só isso. Não tem aquelas formatações extravagantes, formatações avançadas que estão no Word, ok? Ok, então, para além disso, também eu posso me comunicar aqui com o Paint. O Paint é um aplicativo que nos permite desenhar, ok? Fazer um projeto gráfico, então podemos usar o Paint. O Paint é que nem um Photoshop da Microsoft, ok? Então eu posso clicar aqui para me comunicar com o WordPad. Então aqui posso desenhar um objeto,
desenho aqui um objeto, ok? Por exemplo, vou aqui desenhar aqui uma casa, assim, desenho uma casa, ok? Está aqui o triângulo, eu desenho uma casa desta forma, vou pôr um teto, vou buscar aqui o balde, vou pôr um teto aqui, cor desta forma, tá vendo? Então, depois disso, é só fechar. Tá vendo? Automaticamente eu vou trazer a imagem que eu desenhei a partir lá do Paint. Tá aqui. É a imagem, isso aqui. Eu posso pôr aqui no centro, tá vendo? À esquerda, à direita, percebe? Então, são funções básicas. Para além disso, aqui no WordPage também podemos inserir data. Data e hora. Para isso, basta clicar aqui em Date and Time, ou data e hora, e você seleciona aqui. Eu quero data ou somente hora. Se é data, é aqui, marcou OK. Se quer hora, clica, escolhe aqui hora. Percebe? Para além disso, podemos inserir objeto. Eu posso aqui trazer o Word, me comunicar com o Word ou PDF. Então, repare, se eu vou procurar aqui, por exemplo, Excel ou mesmo PowerPoint, está aqui Word, seleciono, clico em OK. Então, repare, automaticamente eu me comunico com o Word. Escrevo aqui um texto. Olá, meus caros amigos, seguidores do canal. Tudo bem convosco? Convosco. Percebe? Tá aqui. Então, depois daqui eu fecho. Fechei. Tá vendo? Já aparece o texto aqui. É um recurso muito interessante. O WordPage é um programa muito interessante. Então, se você não tem o Word em casa, pode muito bem usar este programa. Pode se virar usando este programa. Ok? Em vez de ficar a reclamar, eu não tenho o Word instalado. Então, você pode fazer formatações básicas com este programa. Ok? E por fim, podemos usar este programa para localizar um texto ou mesmo substituir. Para localizar, vamos clicar nesses binóculos. Então, eu clico em Find e a seguir pesquiso a palavra que eu quero encontrar. Por exemplo, a palavra exemplo. Escrevo aqui exemplo. Ok? Então, depois disso, clico em Find. Next. Aqui já encontrou. A palavra que foi localizada, ele marca com esta cor azul, dá esse destaque. Se tem mais outro, tá vendo? Encontrou aqui. Vou clicando assim. Find Next. Find Next, tá vendo? Ele vai encontrando. Quando termina, diz que a pesquisa foi terminada. Clico em OK. Entende? Então, por exemplo, se você quer substituir uma palavra que se encontra em várias páginas, encontrou a palavra e quer substituir, por exemplo, a palavra exemplo. Então, a palavra por exemplo, o texto aqui, a frase por exemplo, eu posso substituir com o como. Então, para tal, clico aqui em Replace e aqui vou pôr, por exemplo, Replace ou substituir, por exemplo, substitua por como. Como. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar em Find. Então, com o Find, vai localizar, depois substituir. Então, aqui, localizei, está aí. Depois, clico em Replace, substituiu. Depois, vai encontrar outra palavra. Ok? Então, com este botão, vou substituir palavra por palavra. Então, se eu quiser substituir todas as palavras, ok? Com esta frase aqui, de uma só vez, basta clicar aqui em Replace All. Substituir tudo.
Tá vendo? Ele substitui tudo. Ok? Pronto. Aqui em cima temos a barra de ferramentas, barra de ferramentas de acesso rápido. Então, por exemplo, você por acidente, repare só, vou selecionar esse texto, apaguei esse texto por acidente. Então, não preciso voltar a digitar esse texto. Simplesmente vou clicar aqui em anular ou desfazer. Em inglês é undo, que também é igual a Ctrl Z. Ok? Aqui é refazer, aqui desfazer. Percebe? Então, meu caro seguidor, basicamente é isso sobre o WordPage. Espero que você tenha gostado. Espero que você goste desse aplicativo. Se você gostou, não se esqueça daquele like, deixe seu like, inscreva-se no canal, caso ainda não esteja inscrito, partilhe este vídeo com os seus amigos, colegas, familiares, ok? Para que também torne-se, para que eles se tornem ou tornem-se excelentes em informática ou tecnologia, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção dispensada. Ver-nos-emos no próximo vídeo. Até lá!